Olá, boa tarde a todos que estão ligados na programação da Terceira Via TV. Está entrando no ar o Boletim do Esporte desta quarta-feira, que promete para logo mais um jogão. Flamengo e Vasco no Maracanã. A temperatura está em queda e muita gente preferindo ficar em casa para curtir mais um antigo clássico 2 milhões. Torcida do Vasco compra poucos ingressos para o jogo no Maracanã. Desanimados, com a derrota da última quarta-feira, da último final de semana para o Goiás, os torcedores vascaínos recuaram, e compraram 6 mil ingressos só. Copa do Brasil segue hoje com mais clássicos pelos 4 cantos do país. Sul-Americano teve jogo ontem e time que nem disputa a Série D acabou se classificando. Brasileiro fica em segundo na etapa do surf do Tahiti, disputada ontem. Biografia de Pepe, o Canhão da Vila, foi lançado ontem à noite em São Paulo. Campeonato Campista de Supermasters prosseguiu com 6 jogos. Copa Rio 2015 começa com muitos jogos. Agora, no seu Boletim do Esporte. Foi lançada ontem à noite na Livraria Cultura, no Conjunto Nacional em São Paulo, a biografia de José Macia, Pepe, o Canhão da Vila, bicampeão mundial pelo Brasil nas Copas de 1958 e 1962. A de 58 foi na Suécia, a de 62 no Chile. Pepe jogou mais de 10 anos pelo Santos, formando um famoso ataque do Peixe, com Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Também jogava na famosa equipe que conquistou vários títulos mundiais, Zito, recentemente falecido, Del Vecchio, Pagão, Urubatão e o campista Tite, também ponta esquerda. Aliás, o Tite foi alvo de um livro ofertado ao Boletim do Esporte pelo seu irmão Rubens, ex-funcionário do Banco do Brasil. Bom, veja aí a capa do livro sobre Pepe, o Canhão da Vila, que em breve deverá estar nas livrarias de Campos, à disposição dos amantes da história do futebol brasileiro. O livro é de autoria da sua filha, Giza Macia. Bem, o Campeonato Brasileiro da Série B prosseguiu ontem à noite com somente 2 partidas. No Barradão, Vitória, líder da competição, decepcionou a sua torcida ao empatar com o Oeste da cidade paulista de Itápolis em 1-1. Ainda por cima, o gol do time do interior de São Paulo foi marcado contra pelo próprio goleiro Gatito da equipe do Vitória, depois de um bate-rebate na pequena área. Mas no outro jogo de ontem, o ABC de Natal, lá na Arena das Dunas, jogando com o Criciúma, não foi além de um empate. 2-2 o jogo naquela arena que foi uma das mais caras nos preparativos, ficou pronta para a Copa do Mundo, e está lá com um elefante branco, assim como outras tantas pelo Brasil afora. E sem poder contar com Jadson, um dos seus principais quadros, o Corinthians volta a enfrentar o Santos hoje à noite pela Copa do Brasil. O jogo será na Arena Corintiana, já que o primeiro jogo foi na Vila Belmiro, com vitória do time peixeiro por 2-0. No Maracanã, o Flamengo vai tentar reverter a situação, já que no jogo de ida perdeu para o Vasco por 1-0, gol de Jorge Henrique. Caso a partida termine empatada, haverá disputa de pênaltis para apontar quem passa à próxima fase da competição. Os ingressos foram quase todos comprados pela torcida do Flamengo, que quer empurrar o time. A torcida do Vasco, depois do jogo com o Goiás, desanimou. Antes já havia comprado uns 4 ou 5 mil ingressos. Depois desanimou e até ontem o número de ingressos adquiridos pela torcida do Vasco não chegava a 6 mil. Olha aí, no Tahiti foi disputada a 7ª etapa do Mundial de Surf deste ano com vitória do francês Jérémy Flores, que teve que usar capacete em função de um coágulo no cérebro e ainda 2 fraturas no rosto. E venceu, hein? O brasileiro Gabriel Medina ficou em segundo lugar. No ranking mundial de 2015, após a 7ª etapa, o brasileiro Adriano de Souza lidera com 34.950 pontos. Em segundo está o australiano Mick Fanning. E em terceiro, outro surfista da Austrália, Owen Wright. Felipe Toledo do Brasil está em 4º lugar. Outros brasileiros, Ítalo Ferreira está em 8º, Gabriel Medina em 10º,
Vigoli Dantas em 13º, Jadson André em 19º, Miguel Paulo em 26º e Alexandre Muniz em 33º. Olha aí, jogando ontem, gente, pela Copa Sul-Americana, o Brasília. Não é o Brasiliense, não, é o Brasília, que não disputa sequer a Série D do Brasileiro, acabou eliminando o Goiás no jogo de volta. O jogo foi disputado no estádio da Serra Dourada e o placar foi 2-0. O Goiás botou uma equipe mista, né? Já se poupando para o jogo do Brasileiro pelo final de semana no Brasileirão. Mas no jogo de ida houve empate em 0-0 na cidade satélite de Gama. Agora o Brasília deve enfrentar Atlético Paranaense ou Sport Recife. Os gols de ontem foram de André Oliveira e Moraes. E a Copa Rio já tem vários jogos programados para hoje. A partir das 15 horas, jogam Macaé e Madureira, Gonçalense e Angra dos Reis, Duque Caxiense e Volta Redonda. Às 19h30, Friburguense e Bangu jogam no estádio Eduardo Guinle, na Serra de Friburgo. Bom, ainda pela Copa do Brasil, hoje, Figueirense e Atlético Mineiro, Paysandu e Fluminense, né? Fluminense sem Fred e Ronaldinho, e Ceará e São Paulo, além de Chapecó e Ponte Preta e Sport Bahia. E pelo Campeonato Campista de Futebol Master no fim de semana, Limite e Ipiranga não foram além de um empate em 1-1. Isso o Super Master, cinquentão, ou cinquentinha. Torino e Táxi também ficaram iguais em 2-2. O Victor Sense perdeu para o líder Gramado por 2-1. Já o Riachuelo não teve dificuldade para golear o Eldorado, 4-0. O vice Solizer também passou fácil pelo São Jorge por 2-0. E o Leopoldinense perdeu em casa para o Outeiro por 2-0. A classificação, gente, depois da rodada do fim de semana, é a seguinte: em primeiro, Gramado com 42 pontos, em segundo, Solizer 40, terceiro, Limite 25, quarto, Outeiro 22, quinto, Rádio Táxi com 21, em sexto, Riachuelo com 20, sétimo, Morro do Coco 18 e oitavo, Victor Sense com 16 pontos. Agora, fora do G8, Leopoldinense e Torino com 13 pontos, Eldorado 11, São Jorge 10 e Aventureiro com apenas 8 pontos. Nos próximos blocos, nós estaremos aqui entrevistando os nossos convidados de hoje. Eu quero apenas fazer 2 registros. Um, com muita alegria, porque quero registrar o aniversário ontem, 92 anos, da dona Nancy Cardoso Tinoco. Ela é mãe do advogado Djalmo Tinoco, né, que é membro da OAB de Campos, da diretoria da OAB, é também conselheiro do Americano Futebol Clube. Então, um abraço, um beijo carinhoso para a dona Nancy Cardoso Tinoco. E o outro destaque, sem dúvida alguma, é um anúncio que eu não gostaria de fazer, é sobre o falecimento do colega nosso, o radialista, não é? Luiz Maurício, que foi repórter durante muitos anos da antiga TV Norte Fluminense, que era afiliada à Globo, repórter, apresentador, jornalista. Infelizmente, sofreu um infarto ontem pela manhã e acabou falecendo. O sepultamento também foi hoje pela manhã. Bom, daqui a pouco nós voltamos com os convidados de hoje aqui no seu Boletim de Esportes pela Terceira Via TV. Segura aí, é Pai Bola!